Ora, boas malta, mais uma vez aqui estamos nós para mais um episódio, mais um podcast e desta vez com mais um convidado super, hiper, mega especial. Pedro Duarte, nosso consultor financeiro, consultor da Active Mind, é quem nos tem dado muito apoio, muita ajuda e sempre que alguém precisa já sabe que é com ele que vai falar, seja para o que for, quando é para tratar de números, o Pedro está super à vontade com isso. Comigo, mais uma vez, tenho Gus Blessman e Michelangelo de Oliveira. Gus, não sei se queres dizer, entretanto, alguma coisa? Claro, bem-vindo, Pedro. Ansioso por esse podcast, porque uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: eu entendo de kettlebell e de treinamento, mas não entendo nada de finanças. Sou muito bagunçado financeiramente e eu estou ansioso para pegar algumas dicas e algumas informações com o Pedro. Então, Espetáculo. bem-vindo e aguardando a nossa Obrigado. conversa. Boa, Michelangelo. Pedro, bem-vindo. E eu sou igual ao Gus, sou muito bom em muitas coisas, mas essa parte aí eu deixo para minha esposa, ela é melhor que eu em usar o cartão de crédito. Bem-vindo. Obrigado. Isso mesmo. Pedro, então, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por teres aceito também este desafio, estar aqui connosco um bocadinho a falar e a dar-nos algumas dicas sobre o que é a parte das finanças para personal trainer. Eu hoje já percebo um bocadinho mais, porque fui obrigado a perceber, mas acredito que é realmente das coisas mais importantes, se não a mais importante numa empresa, não é? Porque o personal trainer, enquanto trabalhar para um ginásio, está um bocadinho mais à vontade. Quando começa a criar o seu próprio projeto, ou quando começa mesmo trabalhando num ginásio, mas a ter um mindset empreendedor, perceber como é que deve investir, em que é que deve investir, quanto é que deve investir, como é que deve poupar, como é que não esbanja tudo aquilo que ganha, então ganha o tema finanças pessoais ganha uma nova dimensão. E daí eu também ter-te pedir e solicitado a tua ajuda para trabalhares com a Active Mind, porque acredito que ainda temos muito para montar, mas já está a ser um projeto muito giro, com um início muito interessante. Okay? Muito obrigado mais uma vez por estares aqui também, Pedro. Okay? Obrigado. Então, Pedro, eu tenho aqui para começar algumas perguntas mais específicas, aqui com a realidade portuguesa, não é? Depois o Gus e o Michelangelo vão fazer perguntas mais viradas para as realidades deles, mas eu tenho aqui já algumas perguntas que é, o que é que nós, personal trainers em Portugal, o que é que nós podemos já fazer, ou que apoio, que ajuda é que nós podemos ter atualmente com esta situação do Covid. Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar com vós e com a vossa audiência. Portanto, como toda a gente sabe, esta situação do Covid tornou o mundo de toda a gente muito diferente e, em conformidade, os governos têm lançado inúmeros apoios, no caso português, desde há mês e meio para cá, que todas as semanas saem novidades. Eles vão lançando os apoios, depois percebem que afinal precisam de ajustar aqui, ajustar ali, e tem sido um desafio acompanhar todas as alterações legislativas que eles emanam semanalmente, às vezes até diariamente. Mas, dito isto, existem, e focando na questão dos trabalhadores independentes, ou seja, pessoal que passa recibos verdes em Portugal, existem dois grandes apoios que o governo disponibilizou para quem tem dificuldades desde que o Covid atingiu em força Portugal e obrigou os ginásios a fecharem. Dois apoios. Um é o apoio financeiro extraordinário à redução da atividade económica, que é um apoio que pretende ajudar aqueles personal trainers que, pelo facto de os ginásios estarem fechados, inevitavelmente tiveram uma quebra total, ou pelo menos muito acentuada, dos seus rendimentos, da sua faturação. Este apoio tem dois escalões, podem receber um pouco mais ou um pouco menos, consoante os rendimentos que têm e também consoante
e os rendimentos têm a ver com os descontos que fazem mensalmente ou trimestralmente para a Segurança Social. E isso também é algo que eu tenho vindo a sentir, porque falo também com muita gente que pede alguns conselhos, ou nem que seja para falar um bocadinho, e o que eu noto é que nós temos sempre a ideia de poupar custos, pagar menos IRS, pagar menos Segurança Social, e eu não critico, acho que sim, mas agora nesta fase em que os apoios dos Estados dependem das contribuições que foram feitas, sinto que muita gente também despertou para o facto de, afinal, aquelas contribuições que eu faço até podem servir para alguma coisa e eu agora vou passar um bocadinho pior do que eventualmente poderia estar. Mas, para também não entrar em pormenores muito técnicos de fórmulas, porque depois, para variar, não sei se no Brasil e em Itália e no Canadá é igual, mas cá em Portugal o Estado gosta muito de complicar e coloca sempre escalões e regras e percentagens e coisas para nos dificultar um bocadinho a vida. Não é assim um cálculo muito simples e, portanto, eu se calhar não vou entrar muito por essas fórmulas, que é demasiado maçudo, mas basicamente este apoio está disponível para quem nos últimos 12 meses contribuiu para a Segurança Social em pelo menos 3 meses consecutivos. Portanto, por exemplo, em janeiro, fevereiro e março fez descontos, quer dizer que tem direito a este apoio, ou 6 meses interpolados, ou seja, fez, por exemplo, descontos em agosto de 2019, em setembro, depois só voltou a fazer em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Isso dá 6 meses nos últimos 12 e também pode ter ao apoio. Este apoio depende então dos rendimentos e dos descontos que vocês fizeram, pode ir até ao máximo do salário mínimo, que são neste momento 635 euros. Portanto, por muito descontos que tenham feito, mais do que 635 euros por mês não vão receber de certeza. Por outro lado, em termos de valor mínimo, não existe. Portanto, se os vossos descontos forem muito baixos, o vosso apoio também vai ser reduzido. Este apoio, basta entrarem se estiverem aptos, e se não estiverem aptos também não vos custa nada, não tem nada a perder, entram no site da Segurança Social e pedem o apoio. Este apoio é recebido mensalmente e a informação que eles deram é que garantiram que iam ser pagos a primeira prestação ainda no mês de abril, supostamente dia 28. Teoricamente, pela lei, só deveria ser em maio, mas porque eles sabem que o final de abril é um período crítico, decidiram garantir às pessoas que vão pagar. Quem tem direito vai receber em abril já o seu apoio. E este apoio pode ir até um máximo de 6 meses. Portanto, apesar de não ser o ideal, porque mesmo quem vai receber vai ter uma quebra dos seus rendimentos, é inevitável, mas não deixa de ser um apoio importante nesta fase difícil que todos nós passamos. Portanto, se ainda não fizeram o pedido, façam, não têm nada a perder, e se tiverem alguma dúvida, também podem depois contactar-me e eu esclareço. Para quem não tem direito a isto, tem uma alternativa, que é que implica sempre ter descontos. Quem não tem descontos não tem direito, mas pode ver também o regime que foi criado há alguns anos relativamente ao subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, há cerca de 4 anos, foi alargado também para os recibos verdes, com regras especiais, diferentes de quem tem um vínculo contratual, mas foi alargado também para este tipo de trabalhadores. E, portanto, é uma questão de se informarem e tentarem perceber se é mais vantajoso face a este primeiro apoio, ou o apoio financeiro à redução da atividade que eu expliquei. Também muito interessante, para ajudar nesta fase em que as contas estão mais apertadas, quem tem direito ao apoio financeiro extraordinário, automaticamente fica autorizado a adiar as suas contribuições.
à Segurança Social. Não é preciso fazer nada, olha, isto foi uma das coisas que eles esclareceram ontem, vieram esclarecer porque não estava claro, a Segurança Social, havia a dúvida se tinha que se pedir o adiamento do pagamento das contribuições ou não, eles vieram esclarecer que não. Se o apoio financeiro for autorizado e a Segurança Social manda uma mensagem para quem tem essa autorização, não tem que se preocupar em pedir adiamento do pagamento das contribuições. Já agora, eu estou a passar muita informação, se achares que há alguma dúvida que não está a ser claro. Sim, eu tenho aqui uma dúvida. Força. No caso de quem pede, quem faz o primeiro pedido de ajuda, tu referiste, e não aceita o adiamento agora estava a faltar a palavra, das contribuições, tem direito na mesma ao apoio? Não, portanto, o apoio, só se recebe o apoio se houver contribuições, ou 3 meses seguidos nos últimos 12, certo, ou 6 meses interpelados. O adiamento das contribuições, se tu receberes apoio, estás automaticamente autorizado a não pagar. Mas é uma opção tua, é voluntário. Mas é uma opção, exatamente. É uma opção. Se quiseres continuar a pagar, feito, correto. Sim, porque aquilo que eu me apercebi é que esses pagamentos não fazes agora, mas vais pagar à frente por prestações. Claro, sim. Pronto, Pois, então... o que é que acontece? Para explicar essa parte, quem decida não pagar agora, quando acabar o período do apoio, que ainda não sabemos quantos meses vão ser, mas vai de 1 a 6 meses, consoante, esperemos que seja o mínimo possível, não é? Porque significa que nós voltamos a receber o que nós estávamos a receber antes dos nossos clientes, mas imaginando que, portanto, vocês vão receber agora em abril e em junho é a última prestação de apoio que recebem. Recebem 3 prestações. Quer dizer que em agosto, que é o segundo mês seguinte ao término do apoio, vão ter que começar novamente a pagar as contribuições, obrigatoriamente. E aquelas contribuições que vocês não pagaram, as de abril, as de maio, as de junho e as de julho, têm que as pagar a partir de agosto, mas podem dividi-las por 12 prestações. Ou seja, vão ter que depois pagar a prestação de agosto mais 1/12 das que estão para trás. E, portanto, claro que convém pensar se é uma boa opção ou não, porque vai implicar um esforço maior mais à frente. Mas, força. Uma pergunta só, esse pagamento em 12 vezes, o governo ele vai botar algum adendo, ele vai botar algum valor em cima? Não há juros, não há nada. Portanto, eles estão a querer, estando sensíveis às dificuldades momentâneas de muita gente, estão a permitir esse adiamento. Não estão a perdoar, mas estão a permitir o adiamento. E não tem qualquer tipo de encargo depois associado. Mas isto é uma questão que depois cada pessoa tem que analisar o seu caso e ver se prefere fazer algum pagamento nesta fase difícil ou não. E organizar-se mais para a frente. Essa era a minha questão, não é? Eu falo por mim, eu estou a pagar na mesma. A minha dúvida era se por isso perdia o direito ao apoio. Não. Recebes o apoio na mesma, mas decides por continuar a pagar a contribuição e estás no teu direito. É analisar caso a caso, não é? Porque para mim seria mais prejudicial estar a pagar depois os outros meses em cima daquilo que já tenho para pagar. Sim, claro, o meu conselho é quem possa, pague, não é? Sim. Quem possa, pague, não faz sentido estar a acumular para meses que vêm mais à frente. É como a questão das moratórias nos créditos. Exatamente. Quem precisa daquele dinheiro nesta fase para comer, que peça a moratória e não pague. Quem não precisa, continua a pagar, porque... Só que no caso a moratória tem juro, que é um problema. Quer dizer, sim, mais ou menos, sim. Vão ter um pequeno acréscimo, porque o tempo
é dinheiro, como diz o ditado, e, portanto, mais meses de contagem de juros equivale a um aumento do juro. Mas, como a maior parte das pessoas tem spreads relativamente competitivos e como as taxas de juros estão muito baixas, o acréscimo não vai ser, fazendo as contas, na maioria dos casos, não é muito significativo. Significativo, ok. Mas, de qualquer forma, o meu conselho é, podendo, paguem. Exatamente. Ok, boa, perfeito. Muito obrigado, Pedro. Eu vou deixar agora espaço aqui, não sei se queres acrescentar alguma coisa, senão vou dar aqui espaço ao Gus e ao Michelangelo. Ainda existem mais, também podem adiar o pagamento, não só da Segurança Social, mas também do IVA e das retenções de IRS. Neste caso, podem adiá-las até 6 prestações e não 12, também sem juros. Outro esclarecimento importante, o apoio, se o receberem, este apoio está sujeito a contribuições, ou seja, vocês não estão a receber agora, pedem apoio, o Estado paga-vos 300 euros por mês. Esses 300 euros por mês, vocês quando vão fazer a declaração de rendimentos para a Segurança Social, têm que os contabilizar lá e depois ele vai contar para as contribuições futuras que vocês vão fazer. Ou seja, não é vocês poderia-se pensar que, por ser um apoio do Estado, que o Estado nos dá o dinheiro, não seria considerado depois para o cálculo das nossas contribuições e dos nossos rendimentos. Mas é. Portanto, também é esse esclarecimento importante. E depois existe mais um apoio para quem tem filhos menores de 12 anos a estudar. Que é foi o primeiro de todos que o Governo lançou e, basicamente, o Estado diz assim, vocês são obrigados a ficar em casa porque nós fechamos as escolas aos vossos miúdos, portanto, sendo assim, têm direito a um apoio nosso. E também têm que pedir na Segurança Social direta, o processo é muito idêntico, o campo é diferente. Ok, já agora vou só colocar mais uma dúvida. Isso é válido para, por exemplo, no meu agregado eu estou sozinho. Eu posso fazer a pedido tendo o miúdo ou não? Tu estás sozinho, quer dizer que não tens esposa, mas tens um filho a carga, é isso? Não, ou seja, é como se fosse a minha namorada é que tem ele a cargo. Então não, é só quem tem ele a cargo é que pode pedir o apoio. Exatamente. Okay. Quem é o ascendente direto, digamos assim. Exatamente. Pronto, ok, boa. Acredito que esta dúvida vai ser de umas quantas pessoas. Ok, obrigado também, Pedro, mais uma vez. Eu acho que depois dúvidas, contactem. Yeah. Força. Gus, pareceu-me que... Eu estava aqui fazendo umas contas só para conseguir entender, então, passar a situação aqui no Canadá é um pouquinho diferente, né? Então, o governo, uma coisa que eu exalto, a gente já fez alguns outros podcasts, eu sempre exaltei a questão do governo, sempre ajudando muito aqui. Então, eles têm alguns subsídios, a cada dia que tu vê, eles estão lançando um novo, então eles têm primeiro, para as pessoas que trabalham, eles sugeriram o seguro-desemprego, o EI, né? O Employee Insurance, tá? Que ele te dá eu não sei muito bem o cálculo, mas é mais ou menos 55% dos seus rendimentos, quando tem rendimentos diferentes, é um valor considerável, tá? Eles anunciaram o CERB, que é um programa de emergência também, que também dentro dessa explicação que deu dentro de Portugal, eles também têm um valor máximo, um valor mínimo, onde o valor máximo atinge aqui $2.000, né? Eu estava fazendo as contas aqui, e tentando entender mais ou menos como é que se cabe na realidade do euro, né, que é um pouco diferente da realidade brasileira, que eles criaram... serão 1.800 euros, mais ou menos. Isso, eu tinha visto mais ou menos por isso aí. A questão é que no Canadá o poder de compra é muito superior e, portanto, são valores sempre superiores, não é? Então, assim, também tem os subsídios que estavam falando para os miúdos, né? Então, eles lançaram também, independente se eu tenho vamos dizer assim, eu me encaixei no CERB, que é o programa emergencial, eu ainda tenho a opção porque eu tenho um filho, aplicar para o programa das crianças, onde eu ganho mais $200, né? Eles lançaram ontem mesmo, eles anunciaram um programa de subsídio para estudantes, né?
aqui a gente recebe muito estudante internacional para fazer cursos, então os estudantes que estão com algum tipo de dificuldade vão ter algum. Então tu vê que o governo ele tenta passar para todos esses lados, né? Diferente daí, depois não sei se o Fernando quer falar também um pouco sobre o Brasil, que o Brasil, acho que se eu entendi bem, eles lançaram um valor único, que é R$600, que dá 100 euros, né, para todo mundo, que eles chamaram de voucher, né. E eu queria saber do Pedro, assim, duas coisas. Uma coisa, Diogo, acho que é interessante explicar, que isso aí acho que às vezes fica... Vocês chegaram a falar no Recibo Verde, e a gente comentou que a gente tem bastante audiência brasileira. Eu acho que dá interessante dar uma explicadinha só o que é o Recibo Verde, porque de repente eu acho que alguém que de repente esteja ouvindo no Brasil não sabe o que é o Recibo Verde. Então, só dá Claro que sim. Muito bem. Então, para explicar, uma pessoa para trabalhar em Portugal tem várias maneiras de se ligar à entidade empregadora, ao patrão. E existem os chamados contratos de trabalho, que são um vínculo mais forte à empresa, e depois dentro dos contratos de trabalho também existem vários tipos, mas para simplificar agora, ficamos com contratos de trabalho, e depois há os chamados recibos verdes, ou trabalhadores independentes, é a mesma coisa, que são uma ligação mais flexível ao patrão. Supostamente, na teoria, o recibo verde não é empregado do patrão. O recibo verde é um prestador de serviços independente que não está sujeito a nenhuma hierarquia, não tem horários fixos, entre outras regras. Mas, como a diferença de impostos que o patrão paga é enorme entre o recibo verde e o contrato de trabalho, em Portugal, já desde há muitos anos para cá, que os patrões abusam um bocado dos recibos verdes, no sentido em que aplicam-no assim, teoricamente, não foram para isso que eles foram criados. Tanto que o governo tem vindo a apertar cada vez mais com os recibos verdes também, porque detecta esses abusos. Mas para todos os efeitos, no caso dos personal trainers e dos ginásios, continua a ser a maioria, continua ligada ao ginásio através de um recibo verde, embora existam várias cadeias que estão já há vários anos a apostar nos contratos de trabalho, porque também percebem que é uma ambição de muitos profissionais, não é? Porque têm direito a férias, têm subsídio de férias, têm subsídio de Natal, e então algumas cadeias, para se diferenciarem no mercado, também começam a oferecer contratos de trabalho aos professores. Mas ainda assim os recibos verdes são a maioria, até porque Portugal continua a ser um mercado em que os grandes players têm uma fatia relativamente pequena do mercado de fitness em Portugal. E, portanto, o recibo verde basicamente é uma ligação à empresa que permite ao patrão mandar-te embora quando quiser. Não existe um contrato de trabalho. É um contrato de prestação de serviços muito mais flexível. Pode começar quando ele quiser, pode acabar quando ele quiser, pode pagar o que ele quiser, porque não há salário mínimo para o recibo verde. E, portanto, é uma forma muito mais flexível que permite aos ginásios gerirem a sua força de trabalho, neste caso professores, mais facilmente. Acresce que também há PTs que preferem o recibo verde. Há muita gente que eu sei que prefere o recibo verde porque também se dá mais flexibilidade ao patrão, também dá mais flexibilidade ao empregado. Acaba-se por, em termos de valor hora, ganhar mais no recibo verde, porque o patrão, como não tem nem metade dos encargos com o Estado, consegue pagar mais ao profissional, porque não tem que pagar 23,75 de Segurança Social, não tem que pagar uma série de outros impostos. E então também há muitos profissionais que preferem este sistema, porque também lhes permite trabalhar em muitos ginásios, podem dar 3 aulas aqui, 4 aulas ali, dão mais uns treinos acolá. Mas a grande diferença entre recibo verde e contrato de trabalho é a questão da flexibilidade e do vínculo e das obrigações que tu tens com o teu patrão. Perfeito. Acho que mais ou menos é o autônomo no Brasil, né? Mas ainda assim eu vejo que tem uma ligação. O autônomo no Brasil, acho que ele é um pouco mais largado,
digamos assim. Ele trabalha um pouco mais independente, ele não tem essas ligações. Por exemplo, um autônomo que vai no Brasil numa academia, ele só entra na academia, faz um cadastro na academia, mas não tem nenhum vínculo com... Por exemplo, os recibos verdes em Portugal foram criados para quê? Foram criados para os médicos, quando foram pensados é no sentido de um médico que não tem um patrão, que atende diretamente os clientes, passa recibos verdes aos clientes pelas consultas que pratica, os advogados, assim, profissões liberais, profissões muito técnicas, foi para isso que eles foram pensados. Mas depois o mercado encarrega-se de aproveitar-se de algumas lacunas que aparecem. Perfeito. Mas é como dizes, Pedro, hoje os contratos de trabalho também valem o que valem, não é? E se nós temos malta que prefere recibos verdes, eu vejo por mim, tem a ver precisamente com a possibilidade de, não é de estar preso a uma entidade ou de poder trabalhar em vários ginásios, é porque enquanto recebo, eu recebo muito mais do que aquilo que recebo como contratado. Claro. O contrato estou limitado àqueles 600, 700, 800 euros e os ginásios que fazem isso são ginásios em que os instrutores têm X horas por semana para cumprir e cumprem, estão a fazer sala naqueles horários específicos, dão aulas de grupo, etc. E depois temos os PTs, que é uma grande fatia atualmente, em que acabam por preferir o recibo, porquê? Porque faturam aquilo que quiserem, basicamente. Que são os PTs que hoje preferem contratos? São os PTs que não conseguem passar o patamar daquilo que um contrato lhe dá, é tão simples quanto isso. Porque um PT que esteja a faturar 2, 3 mil euros não tem qualquer problema em passar recibos verdes, bem pelo contrário, prefere receber 700 ou 800 de contrato, que se lixe o 13º mês. Sim, exatamente, é isso. Depois é preciso ter um controle financeiro mais apurado, porque... Sim. Ok, só para tentar entender aqui do mercado italiano. O recibo verde é uma partida IVA. Não percebi. Na partida IVA tu é uma pessoa jurídica, como se diz no Brasil, é pessoa jurídica, né? Tu é uma empresa. Não. Aqui tens as duas hipóteses. Podes passar recibos verdes em teu nome particular ou podes passar um recibo verde como um empresário. Tens as duas opções. Não, é porque na Itália, por exemplo, para te poder trabalhar como personal trainer, tu tem que ter uma empresa, eles chamam o IVA, que é o imposto que tu paga. Okay. Então, tu abre uma partida IVA, se chama, né? Então, tu abre a tua empresa e dali tu consegue dar as tuas notas fiscais para os teus clientes. Né? Então, tu não paga o imposto, mas tu marca o o cliente paga o que eles chamam a marca da bolo. Tu paga um timbro que custa 2 euros, né? Então é o cliente que é responsável por isso, porque depois tu vai pagar todos os teus impostos, as tuas taxas que tu tem que pagar para o governo, né? Então tem o cálculo, se tu ganha menos de 20 mil, tu paga 27, se tu supera 27%. Sim. Então, era só porque eu não tinha entendido. Sim, esses sistemas, digamos, em grosso modo, os sistemas são idênticos. O sistema de imposto sobre o rendimento, o sistema do IVA, são idênticos na maioria dos países. Depois, a diferença, e a diferença é muito importante, está nos pormenores. Mas, em termos gerais, raciocínio é mais ou menos comum. Ok. Não, tranquilo. Ficou esclarecido, que nem o Gustavo perguntou, para a galera entender o que é o verde, né? Recibo verde, para tentar entender bem claro, assim. Ok, então, Pedro, eu queria aproveitar para convidar a malta que estiver a assistir a entrar também no nosso grupo do WhatsApp. Alguma coisa para precisem tirar dúvidas, podem falar diretamente contigo, ou pelo WhatsApp, Facebook, ou pela tua empresa. Para quem não conhece, LD Conhecimento. Podem falar diretamente com o Pedro também pelo Facebook ou pelo LinkedIn. Queria aproveitar para promover aqui um evento da Gnosis, do qual eu também sou formador, com um grande orgulho. Tu vais falar pela Gnosis, eu estou aqui à procura, 6 de maio, quarta-feira às 21 horas. Isso mesmo. Vais falar aqui como evitar que as piscinas se afoguem.
não é? Portanto, isto está a ter alguma coisa a ver com o problema que vivemos atualmente no mundo fitness dentro do que é o mundo aquático. Sim, o que acontece em Portugal é que desde há décadas para cá as piscinas são um setor de atividade altamente deficitário. Não sei se tem a ver alguma coisa com o facto de a maioria serem piscinas públicas, portanto geridas pelo Estado, mas a Gnosis, tendo essa percepção, porque também trabalha com muitas autarquias, câmaras municipais, e aproveitando este período ainda mais conturbado para todas as atividades económicas, reuniu aqui um conjunto de especialistas, cada na sua área. Vamos ter a área jurídica, vamos ter malta mesmo técnica de piscinas, e eu vou dar o meu contributo na área financeira para tentar orientar, dentro da confusão que é este período, tentar orientar de alguma maneira a estratégia dos gestores de piscinas, que é um negócio difícil, com muitos custos fixos, tem essa dificuldade, e que, se muitos deles já estavam no negativo antes desta situação, possivelmente não vão ficar melhores quando reabrirem. E então a ideia é tentar ajudar, dar algumas dicas, estratégias que eles possam implementar para, quando retomarem a atividade, poderem melhorar a rentabilidade das piscinas. Fantástico. Entretanto, nós hoje já não temos assim muito mais espaço de conversa. No entanto, eu quero dizer que eu estou, juntamente com o Pedro, a planear aí algumas coisas giras, umas formações novas, muito interessantes, e acredito que vai ser benéfico para qualquer personal trainer mesmo, ok? Vamos falar muito sobre gestão financeira, como gerir o nosso dinheiro. Estávamos há pouco a falar com o Gustavo e mesmo Michelangelo de quanto é que eu, enquanto personal trainer, devo guardar, como é que eu devo investir, em que é que eu devo investir, mesmo a nível dos meus clientes. Portanto, são tudo coisas que, por muito que nós gostássemos, não dava para falar aqui em meia hora ou uma hora, mas vamos guardar um espacinho mais à frente, seja em podcast, seja em formação, mas vocês vão ter muito conteúdo para poderem melhorar esta área que eu acho que é tão importante das finanças pessoais, ok? Gus, não sei se queres dizer alguma coisa para finalizar. Não, agradecer a presença do Pedro aí, acho que foi bem esclarecedor, né? E obrigado. E pessoal que está interessado aí, vai atrás da informação onde o Pedro está falando, as informações do Pedro do jogo, que vale muito a pena. Isso mesmo. Boa. Michelangelo. Agradecer o Pedro por ter ajudado, né? Dado um pouco de luz nesse momento, assim, e que realmente, para nós personal trainers que pensamos só na parte físico, músculo, também temos que começar a acordar para essa parte, né? Eu sei que é chato, mas é importante. Necessário. Não, é necessário, é muito importante. Não é chato, é chato, é outra coisa. Isso é muito importante. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Isso, é mesmo um tema super importante e tem que ser trabalhado, e por isso é que nós não vamos ficar mesmo por aqui, tá bem? Temos muita coisa para lançar, temos ainda muita coisa, muito conteúdo para falar sobre isto, só que tivemos que escolher aqui o que é que seria mais importante abordar nesta fase, e sem dúvida que apoios é que nós temos, o que é que podemos fazer para nos salvaguardarmos numa fase mais complicada. Pedro, da minha parte, brutal, ok? Obrigado mais uma vez, obrigado por estares aqui a partilhar com quem nos segue. E sábado às 2 horas lançamos no canal do YouTube e às 4 horas lançamos nos outros canais do podcast, iTunes, Spotify, Anchor, por aí fora, ok? Muito obrigado mais uma vez. Não sei se queres dizer alguma coisa, Pedro. Não, agradecer a oportunidade, colocar-me à disposição do pessoal que achar que não fui suficientemente esclarecedor. E força, continue o bom trabalho. Perfeito, então malta,
Muito obrigado mais uma vez por nos seguirem, por estarem aí do outro lado connosco, a partilhar, a crescer, a aprender, e tenho a certeza que no próximo será ainda melhor. É sempre melhor, sempre melhor. Estamos sempre a melhorar, sempre a crescer e sempre à procura de mais ferramentas. Eu já tenho aqui algumas coisas que eu não vou divulgar já. Aliás, nem o Gus, nem o Michelangelo ainda sabem, mas eu já estou aqui a planear umas coisas muito giras para lançar muito, muito em breve, se tudo correr bem, ainda no sábado, ok? Então, malta, deixa Está aqui... de férias. Estou de férias, é verdade, estou de férias. Então, malta, muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado, tchau, tchau.